Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou falar um pouquinho aqui da questão do ST nas nossas operações de venda. O que acontece? Ninguém quer pagar mais imposto, né? Léo, Mas, mas o ST é um imposto que está presente aqui na nossa cadeia de venda e é um imposto que ele acaba encarecendo a nossa operação. E o que acontece? Essa semana teve um rapaz que trabalhava junto com a gente, que ele seguiu carreira solo, e a Receita Estadual, por alguns outros motivos, acabou atuando ele. Ele deixou de fazer algumas entradas, não tinha notas de entrada durante um período. Aí a Receita Estadual vislumbrou essa questão lá e tal. Acabou depois, ele conseguiu arrumar algumas notas lá que ele tinha de importação. O cara acabou aceitando. Só que aí, para não deixar barato, o cara falou assim: não, então você me apresenta os STs. E o que acontece? Ele é simples nacional, né? Então até a pessoa, mas o simples paga ST? Paga. Portanto, que esse cara aí, no caso, tem Receita Atual, tá cobrando ele, mesmo ele sendo simples. E a questão toda que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o seguinte: é que provar que pagar o ST é mais barato do que não pagar. Apesar de que a gente paga no ST, no primeiro momento a gente fica descapitalizado, porque a gente meio que investe o dinheiro para depois recuperar ele. Como sempre, talvez eu vou me perder aqui a questão da linha de raciocínio, porque não fragmentei tudo aqui, não fiz um roteiro para poder apresentar para vocês, mas vou tentar cumprir ele aqui, para poder dar certo, né, da gente conseguir passar. Aqui é um estudo preliminar, a gente já chamou de estrela outras vezes, fazendo um comparativo é, do valor. Fred, Oi. antes de você começar, só uma dúvida, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas no caso você lança o ST no valor do custo ou não? A gente vai fazer um comparativo no final. A princípio ele não é lançado porque a maioria das vendas não é para o estado de Minas. E não sendo para o estado de Minas, a gente tem direito a recuperar ele. Então, ou seja, você vai fazer um investimento e depois vai recuperar o valor pago. Só que para isso você tem que vender mercadoria, né? Então é uma uhum. descapitalização, mas não chega a ser um investimento. é, Às vezes chega a ser um investimento, né? Porque o dinheiro fica parado, só que ele não vai render, porque você só vai receber ele de volta sem correção. Então a gente vai ter que pensar em como seria esse custo, né? Como ele volta, então ele não é custo, mas ele é uma descapitalização. Mas a gente pode trabalhar esse conceito para a gente entender direito. Eu tinha te perguntado se esse valor vinha corrigido, você falou que não sabia. Então agora você já sabe, não vem corrigido. Não vem corrigido, infelizmente. O que acontece? Aqui nesse primeiro quadro aqui, ó, é um comparativo no caso, né? Seria Esse rosa? simples por conta e ordem e simples por encomenda. E o que pega entre os dois aqui é a questão de uma taxa que a gente está até trabalhando com a empresa do Thaís ali para poder ver se a gente não precisa pagar ela, que seria o seguinte: quando você recebe a mercadoria de um outro estado, sendo simples nacional ou empresa de pequeno porte, você precisa pagar a diferença de alíquota entre os estados, mesmo sendo simples. Então, a mercadoria entrou lá no outro estado com 4%, a hora que ela chega aqui faz um cálculo por dentro para poder pagar a diferença, mesmo estando simples. Então, esse cálculo vira custo na nossa mercadoria. Só que lá fala empresa de pequeno porte, então excluiria, a princípio, as empresas do lucro real ou presumido. Então a gente está validando isso aqui para poder realmente bater o martelo. E dentro do simples, né? Aí de fato teria que pagar, então esse valor está incluído aqui. Ele é mais ou menos 17%, considerando o estado que a gente está importando, né? Só que é 17% da entrada.
e a questão do ST, né? Que ele é incluído em ambos os casos. A diferença aqui desses dois é que um não teria essa taxa, essa diferença de alíquota, e o outro sim. Só que a gente vislumbrou um problema com as compras de conta e ordem, por conta da questão ali de emissão de nota fiscal, que talvez a trade não poderia fazer essa emissão dessa nota de conta e ordem, e teria que ser a própria empresa, semelhante ao que o China Gate faz para a gente. Então, o China Gate obriga que a gente emita a nota. E no caso aqui, a trade está dando a opção dela emitir para a gente. Então, surgiu essa dúvida aí, a gente vai validar isso. Então, nesse ponto, às vezes não seria nem possível importar por conta e ordem, já que era melhor a gente importar, já que a gente não ia ter benefício nenhum, né? Com a trade, já que ela não poderia emitir essa nota fiscal. Então, sobraria somente a possibilidade de importar por encomenda. Aí agora a gente vai cair lá no ST para poder amarrar com isso aqui. O ST é o seguinte, ele é um imposto, né, que ele é calculado em cima do preço da mercadoria e leva em consideração o MVA. Aí a gente achou uma consulta pública na Secretaria da Fazenda onde faz esse cálculo do ST pra gente realmente, porque a gente não sabe de verdade nenhuma, né? Então a gente achou essa consulta mostrando, calculando o valor e o cara calcula lá, a gente pegou e repetiu o cálculo aqui para poder confirmar que está correto, né? Porque senão você fica perdido. Aí a gente fez o cálculo, leva em consideração o MVA do produto, ou seja, eu pego minha nota fiscal, vou no site da Secretaria da Fazenda e com o NCM eu consulto qual que é o MVA, está representado aqui por RVA. Então lá eu acho o radical do item do NCM e na frente vai ter o MVA. Aí eu vou colocar esse MVA aqui em percentuais, igual tá ali. No caso aqui a gente pegou a nota fiscal e foi pegando o NCM e pegando o código do MVA e fui colocando ele aqui. Só que a importação era gigante, tinha 124 itens, então deu bastante linha, né? Aí aqui tá o NCM, o SESH, o detalhamento, o SKU, nem usa todos os itens aqui, então talvez isso aqui possa ser resumido. E no caso que a gente usa a alíquota interna para poder calcular, então vira fórmula. Esse valor aqui é o valor da base de cálculo da nota fiscal e não o valor da nota fiscal. Então, se eu pegar essa nota fiscal aqui, é esse valor aqui, ó, da base de cálculo. Então, não é o valor do item, que é bem mais barato, não. No caso aqui, não é o valor do item de 1027, é o valor da base de cálculo, que leva em consideração todos os custos da mercadoria, frete, imposto, nacionalização, tudo. Então, pega esse valor, que é mais alto, e joga ele aqui na base de cálculo. Aqui acabou que repetiu várias vezes. Você rodar na forma, você vê que várias vezes você pegar o valor e só repetir ele, igual fez aqui. Eu não tenho uma razão específica não, que nem foi eu que montei essa forma. Então se quisesse resumir isso aqui, às vezes não precisava nem buscar daqui, poderia buscar direto o valor que está aqui, é o valor de base do cálculo desse mês. Então, se por acaso, mas está repetindo o valor um monte de vezes, é à toa mesmo. Na hora de montar a fórmula, monta desse jeito. E aqui começa a apuração, que no primeiro momento seria multiplicar o MVA pelo, pela base de cálculo. Então, multiplicaria a multiplicação simples aqui, o MVA vezes o valor dela. Está aqui na coluna I aqui. E aí você já teria parte desse cálculo. E na segunda fase aqui seria o somatório, né? Porque ele no cálculo ele é 100 e o MVA. Então, uma vez e meia. Então, uma vez mais o MVA. Então, aqui ele está somando. No segundo passo aqui, ele está pegando a solução do primeiro e somando novamente com o valor da base de cálculo. E está apresentado aqui. Depois, na linha K aqui, ele está calculando com essa base de cálculo que a gente achou
o percentual do ICMS de base, que seria multiplicar esse valor por 18. Aí calcula, né, dessas duas formas para poder fazer um menos o outro. Então, um menos o outro chega nessa linha M aqui, onde eu tiro o K do L. E a gente vai chegar no valor do ICMS a pagar. Então, essa mercadoria aqui, uma custou 10 mil e outra custou 4. E o ICMS ST dessa mercadoria, na entrada, assim que a mercadoria é importada, ficaria 1.300 e 536. Você vê que, não sei se vocês vão achar se é caro, se é barato. Para mim, tudo que passa de R$ 1 é caro. Então, para mim, isso aqui é caro. Então, a mercadoria, em vez de custar 10 mil, vai custar 11.300. E a outra... Aumentou mais de 10%. Isso. A outra de 4, próximo de 3 de julho. A outra de 450 para 4.636. Só que aí a gente vai observar a seguinte situação. Aqui tem a quantidade de itens. Então, eu fiz uma divisão, um custo. Esse custo foi para R$ 10, a outra foi para 5. Aí, encareceu bastante, né? Aí eu peguei aqui, isso aqui é só para saber qual que é o valor da base de cálculo. Multiplicando, né, todos os produtos vezes o custo. Então, mas isso aqui também não tem objetivo claro, não. Mas é um cálculo que quem fez a planilha tinha feito, então deixei aqui. Aí vamos lá. Aí para eu poder buscar uma razão aqui, eu peguei a seguinte situação. Sua empresa é simples. E é o seguinte, quando você paga o ST, você não deve mais o ICMS. Aí a gente vai lembrar lá que a empresa do Simples paga tudo junto, né? Dentro aqui do DAS. Todos os impostos, né? Aí você pensa o seguinte, pô, se eu já paguei o ST, então lá dentro daquela guia mista, eu não vou pagar mais o ICMS. Então eu vou tirar o percentual que é referente ao ICMS. E quando você vai lá e busca lá na legislação lá, referente ao seu enquadramento, lá no caso da gente enquadrado como comércio, né? E você vai lá e pega a divisão, a parte lá que representa pra gente o ICMS equivale a 3%. Então está representado dessa forma aqui pelo 3%. Então, ou seja, se você já pagou o ICMS, você não vai pagar ele aqui, dentro da guia do DAS. Então, o que acontece? Toda vez que o seu contador for fazer a emissão da guia do DAS, ele vai buscar pelo SESC e pelo CFOP a venda. Então, aqui a busca no sistema dele, ela entra lá como ST, então ela não vai entrar para calcular o Tipo um débito ICMS. e crédito. Na realidade, como se fosse uma desoneração. Ele não vai, ela vai entrar, mas não vai entrar nos 3%. Não vai multiplicar vezes os 3%. Multiplica sobre todos os outros impostos, mas não multiplica pelo 3. Então, desonera, você não paga, correto? Aí, então, eu peguei o valor de uma peça e multipliquei vezes 3%. No caso que esse kit aqui de 120 kits, desse produto que são pares, é vendido por 545. Então, 545 vezes 3%, salvo engano, R$ 16. O outro produto é bem próximo do valor. Se você quiser fazer um percentual de custo, você vai fazer o somatório aqui do custo do produto, que eu estou calculando só o ST, mas isso pode fazer e ver o custo desse produto. Então, o que acontece? Se eu paguei R$ 10 de ST, para mim foi vantagem, comparando com os 16 que eu ia pagar referente ao Simples Nacional. Ficou claro isso aqui? Ou seja, 3% do Simples vezes a peça deu 16. Então eu pagaria R$ 16 dentro do Simples. E eu paguei R$ 10,84. Então R$ 10,84 foi mais barato do que se eu pagasse os 3% do Simples, referente somente ao ICMS. O Estado aí não cobra essa diferença, não? Não, porque tipo assim, você pagou o ST, aquilo ali pra você morreu. Só que a gente vai entender a seguinte situação. De alguma forma você tem que pagar o ICMS. Então, por exemplo, você vendeu para Minas, então beleza, vendeu para Minas, você vai usar o ST.
vender para fora de Minas, você não precisaria usar o ST, porque você pode reaver o dinheiro. Só que não vale a pena você reaver o dinheiro, porque o valor dele é menor do que o valor pago. Então, ou seja, eu não vou recuperar para São Paulo. Por quê? Porque é mais barato. Eu não Bater, eu, fazer exoneração. Isso. Então, ou seja, vou desonerar tudo, os 3%, e vou pagar tudo dentro do ST. Então, a princípio, tem essa possibilidade. Deu para acompanhar, Thaís? Uhum. Então, ficou claro que é mais barato pagar o ST? Sim. Então, por que não pagar o ST? Porque é caro, porque a gente paga assim que o produto da entrada na loja da gente e a gente só vai ver a cor do dinheiro quando a gente vender a peça. Uhum. Então, esses são os motivos para não pagar. E os motivos para pagar são que é mais barato pagar o ST, que você não vai estar errado. E é o seguinte, a gente também, nossas empresas aqui já foram autuadas por conta de ST. E que o Estado pede na hora lá, ele te põe uma pressão lá, manda você fazer autodenúncia e fala o seguinte: não, você não pagou na entrada e você faturou X, então você vai apresentar uma denúncia em cima das vendas. Só que você concorda que o valor da venda é muito superior ao valor da compra? Uhum. E ele quer que você calcule o valor do ST em cima das vendas, sem a possibilidade, no caso, de reaver o valor pago, que é o que eu estou te apresentando aqui, que é a desoneração. Isso é culpa desse presidente aí que o Léo votou, que na nossa época não tinha isso não. Na época do Bolsonaro não tinha isso não. Agora é Trump. É o presidente do Léo aí que bacalhou nós aí. Então, tipo assim, voltando aqui, Júlio, só pra encerrar a gravação. Desculpa. O que acontece? Você viu que, Tá bom. de muitas formas, o pagamento do ST, ele é viável? Não entendi o que você quis dizer. Então, o que acontece? Se você não pagar, você vai se ferrar aí umas 2 vezes, no mínimo aqui, nessas duas situações. E o Estado não dorme, né? Ele quer uma vaquinha saudável lá trabalhando e rendendo bons frutos para ele. Lembrando que o auditor fiscal com certeza ganha em cima do montante apurado ali no final do mês, né? Então, quanto mais, melhor para ele. Então, diante disso, cara, eu espero que a gente corra atrás das nossas notas fiscais, das últimas entradas, mesmo estando intempestivo. Então, plano de ação, fazer o levantamento das peças que chegaram por último, fazer o cálculo dessas peças, fazer o pagamento das guias, fazer as configurações dentro do sistema da Blink para poder que essas vendas já saiam com o código correto e exigir a contabilidade que faça a apuração correta, fazendo o levantamento do CFOP dos produtos que são ST, para fazer essa desoneração. Então, só passando de novo, primeiro, levantamento das últimas notas fiscais de entrada. É claro, se você tiver vendido todo o estoque todo, não adianta você pagar o ST, né? Então tem que ser agora ou antes. O dia bom de ter feito isso era ontem. Ontem que eu falo assim, no dia que chegou, né? Então, fazer esse levantamento, pegar os MVA, jogar na planilha, fazer o cálculo, pedir para a contabilidade emitir as guias, fazer o pagamento, ir no Blink, fazer a atualização dos códigos. A gente tem não sei se eu cheguei a mandar para vocês, esse cronograma aqui, ó. Não é cronograma? Como é que chama? Esse passo a passo aqui. Como? Organograma. Isso aí que eu ia falar. Só que eu tossi. Então, tipo assim, aqui fala entrada, nota, conta e ordem, CFOP, natureza da operação. É por substituição tributária? Não. Com recolhimento de ST, que no caso é o nosso. Vendas por MG, CFOP. Aí tem os códigos aqui. Aonde que você entra, Júlio? Entra lá em natureza da operação. Porque a natureza da operação é que indica
qual o modelo que a nota fiscal vai sair. Então, ou seja, tem dois modelos, ST e normal. Então, na operação, lá na natureza da operação, você vai e configura. É produto com ST? Então, a saída é 5403. Sem ST, é o normal. E como que eu vou separar os produtos aqui? Os que são ST e os que são normal. A gente vai criar um grupo lá dentro do Blink, onde se adiciona todo produto que você paga o ST dentro do primeiro grupo. Então, toda vez que o produto for do grupo ST, ele vai cair nesse FOP aqui. Toda vez que ele não estiver dentro do grupo, ele vai cair na tributação normal. E isso lá na natureza, venda para Minas Gerais. Aí, primeira natureza, venda para Minas Gerais, separação por grupo. Aí, no segundo grupo, vendas para outros estados. Aí, vai aproveitar os mesmos grupos, né, que você criou, que é o do ST, vai ser usado aqui e aqui, mesmo grupo. Aí, Júlio, tem um negócio interessante, o seguinte, que cada contabilidade entende esse FOP aqui de uma forma diferente. Certo. Então, é bom que a gente siga a contabilidade de referência, para que se aconteça alguma coisa errada, a gente divida a responsabilidade com eles. Ah, mas você falou que era o 6303. Estou usando 6303, preferência responder por e-mail, porque isso aqui implica em outras responsabilidades, inclusive de multa, né? A gente está passivo de multa em qualquer sentido aqui. Então, para poder resguardar a gente aqui, caso alguma coisa não ocorra da forma que a gente esperado, é claro que a gente entende também que como empresa, a gente que visa lucro e o contador às vezes não está visando esse lucro que a gente está vendo, né? O risco é quase que é nosso. Mas a gente tem que tentar dividir a responsabilidade com ele aí dentro do possível. É claro, a gente não vai quebrar ninguém lá, mas a gente precisa aí fazer essa divisão de responsabilidade. Deu mais ou menos para poder pegar aqui por alto? É uma dúvida. O cálculo, então, do ST, a gente faz e envia para a contabilidade? Tem duas situações do cálculo do ST. Tem o cálculo que a gente recebe essa mercadoria, que seria essa por encomenda. A gente já recebe essa mercadoria, ela vem com a nota fiscal. Então, quando ela vem com a nota fiscal, a própria empresa Já vem o que ST vende destacado, né? já vem um ST destacado. Por conta e ordem, que a gente tem aquela questão para poder ver a respeito da nota fiscal, aí a gente vai ver. No caso, eu chego para mim por conta e ordem, eu vou emitir para poder já pagar o ST, já que eu sei que se eu não pagar, eu vou ser penalizado de várias formas. Então, pelo menos, vou pagar o ST que eu tenho na guia, pelo menos dessa mercadoria não vai poder me cobrar. Pode ser que me cobre de outro, mas dessa aqui eu vou estar resguardado. Ah, se ele emitiu a nota fiscal, estava errado. Eu posso corrigir a nota fiscal a qualquer momento, mas a guia do ST eu tenho que ter pago ela. Então a gente vai validar essa questão aqui, mas a princípio, conta e ordem, a gente que emite essa guia. Por encomenda, a gente tem a nota de venda, então a empresa vai emitir, que é a responsabilidade dela emitir para a gente poder pagar. É assim, ou você vende com ST, ou você paga o ST quando entra o produto. Então a responsabilidade é sempre de quem consegue pagar, vamos dizer assim. Outra coisa, mais uma dúvida. Não é possibilidade, né, da pessoa jurídica que faz a compra, ela pagar o ST, ou como que entra isso aí? Não é a questão do PIS e COFINS, não? Não, você tinha comentado que quando vende para pessoa jurídica, ela paga o ST. Você Isso. falou, Dentro daquela configuração nossa, você pode configurar lá se é pessoa jurídica ou não. Se for pessoa jurídica, o certo é, a pessoa jurídica comprou, a responsabilidade de pagar o ST é dela. Só que a Bling não consegue fazer essa separação. Ela meio que faz ali de alguma forma que, tipo assim, não dá, a gente não consegue controlar. Mas o correto seria, às vezes, alguma mensagem dentro do próprio site do mercado ali falando, ó, se você comprar aí de São Paulo, comprar para revender, a responsabilidade de pagar o ST para São Paulo é sua, porque ainda tem essa possibilidade. Mesmo você pagando aqui em Minas, não vale lá para São Paulo. Então, se o cara comprou lá para revender, ele teria que pagar novamente. Só que se ele não pagar, a responsabilidade é sua. Então, por isso que mas No então, caso, essa é uma das questões mais chatas, né? Que é mais difícil
Isso. Exame, no caso, Só que a princípio a gente vende tudo para uso e consumo. para consumidor final. Isso. Os casos esporádicos, se a gente tiver uma mensagem, por exemplo, no mercado ali falando que se a pessoa comprar para comércio, o S tem a responsabilidade dela, se ele não quiser pagar, você meio que, tipo assim, pode entrar no mercado e fazer aqui, ó, o cara comprou, não quer pagar, não vou pagar porque está escrito aqui, se ele comprasse para consumo, para revenda, ele teria que pagar. Então, Responsabilidade eu é não dele. vou pagar, ele não quer pagar, ou ele devolve a peça, ou do contrário, eu não vou pagar para ele. Ou seja, se não pagar, ele vai ter obrigação de pagar lá para o Estado. Mas se ele também bater o pé e não pagar, o Estado cobrador você vai ter que pagar. Ou seja, a responsabilidade é sempre de quem paga a conta. O Estado não quer saber não quem que são as pessoas não. Quer saber quem dá a conta de pagar. Se tiver jeito de te cobrar e cobrar outra pessoa, ele vai cobrar os dois. Então, é isso que eu queria saber. A gente paga, né, de Minas Gerais, aí vai para São Paulo, paga de São Paulo, então a gente é bitributado de ST? Sim, sim. Porque nesse caso você poderia restituir o de Minas. Só que aí vamos pensar de novo, né? Você pagar o ST é mais barato que você, de todo jeito você tem que pagar o ICMS. Então é mais barato você pagar o ST do que pagar os 3%. Então de todo jeito você teria que pagar. Então é melhor você pagar e desonerar, porque de todo jeito você vai pagar. Então você pode restituir o ST? Pode. Só que aí, além do teu trabalho de receber ele, você ainda teria que pagar os 3% para o estado de Minas. Só que aí você vê aqui que os 3% é mais caro. Aí você vai falar assim, não, mas eu sou simples nacional. Então não teria que pagar, tipo assim, para o estado de São Paulo. Aí vai pela vontade do estado. Se o estado cobrar, você tem que pagar. Então, no final vai ficar aí dois impostos somente, né? Que é o ST, se o estado de São Paulo te cobrar, e o ICMS normal, que no caso aqui você substituiu, né? O ST pelo normal, por ele ser mais barato. O que vocês acham? Deu para poder dar uma clareada, uma direcionada? Eu acho que na prática, O Eu plano acho de bem mais. ação, acho que o plano de ação para isso aqui, eu vou salvar esse vídeo aqui e concentrar nos pontos que eu falei ali do plano de ação. Posso até falar de novo aqui para poder ficar mais fácil, mais claro. Que seria, primeiro, né, a gente tem que ter conhecimento aqui desse Organograma. organograma para poder ver com a contabilidade, no caso, né, a edição lá dentro da Blink de como que fica as vendas lá do CFOP. Aí, no caso, notas fiscais, faz o levantamento da nota fiscal de todos os itens que entraram nessa nota fiscal. Exemplo de planilha, tá esse aqui, ó. Uma planilha, SKU, código do produto que é o mesmo SKU, quantidade, preço, total das peças, NCM e o cálculo de base do ICMS, que é o valor a maior que está dentro da nota fiscal. E aqui o percentual de MVA. Copia a planilha, joga nas costas daquela planilha de cálculo e manda puxar os elementos nos locais, né? Cada um aqui você manda puxar um determinado local. Puxa MVA da planilha do lado, puxa tudo um do lado do outro. E a partir daí ela vai montar o cálculo. No caso que pus aqui e coloquei para puxar. Ó. Clique duas vezes, vai estar puxando. No caso que não tá, mas eu posso fazer um aqui. Planilha simples. E manda puxar, ela vai calcular tudo para você. Ó, cliquei aqui, tá puxando. Hum, hum. Eu terminei, viu? Você tomou café? Toma café. Eu quero não, também não. Toma café, não pão de queijo. Não vou te pagar com tudo, meu bem. No caso aqui, né? Seleciono o produto que eu quero, vou clicar no campo, ele vai puxar o que eu quero. No caso aqui é o código de base. Esse meu que estava errado, tá? Por isso que eu pedi para refazer a planilha. Aí vai puxar aqui, depois você aplica para tudo para baixo. Ele vai seguir aí
pegando os outros cálculos da planilha. Então meio que vai fazer meio que automático. Você só tem que preencher o primeiro e puxar para baixo. Aí voltando à ordem no caso de execução, né? Com o imposto em mãos, pede contabilidade, emite a guia, paga a guia, faz as alterações do CFOP dentro dos grupos lá e cobra da contabilidade, a desoneração na hora de fazer o DAS. Ô, Fred, uma dúvida agora. Igual, por exemplo, tem uma lista minha que chegou com o Reni, a penúltima. Não foi cobrado o ST na entrada. Quando a Fernanda falou do ST nessa última, eu até questionei ela, falei, ô Fernanda, da anterior, como é que ficou e tal? Aí ela me disse o seguinte, falou assim, a anterior eu olhei os produtos, não eram ST, nenhum. Eu falei, tá, nenhum? Ela falou, sim. Aí, o que acontece? No caso que você falou aí, eu não sei se eu entendi direito, mas a gente tem que pegar todos os produtos que chegaram anteriormente para fazer esse cálculo, porque igual Eu pulei essa parte aqui, que é o seguinte. Eu não sei se vai ser todos, porque talvez tenha alguns que você já até vendeu, Léo. Então, pois é, porque, tipo assim, a lista tá... esse controle é meio difícil, né? De 10 SKUs, 5 já vendeu tudo, por exemplo, 5 ainda tem outro tem mais, tá na metade, outro já tá quase acabando. Aí você vai pagar, por exemplo, se você vendeu tudo, você tá pagando atrasado, você vai pagar só do que você ainda tem no estoque. Porque a partir do momento que você tem ele no estoque, você vai pagar e ainda vai lá e vai alterar o código do produto. A partir daí, se alterou o código, toda vez que você entrar com ele, você tem que entrar com ele com ST pago. Porque uma coisa é você não pagar o ST, outra coisa é você mentir que pagou e não pagar. Que uma lista não teria, que os produtos não tinham, e aí a outra que chegou já teve. Eu acho que primeiro a gente tem que voltar naquela parte de identificar quais produtos que tem ST, quais, né, e quais não tem. Porque se ela vier falar que não tem, somos Aqui, nós, ó, né? que a responsabilidade é sua. Então, o que acontece? Esse aqui é o site da Fazenda. Fazenda, Empresa Logística e Tributação. Posso mandar o link. A partir daqui, ó, você vai pesquisar o NCM e vai ver se ele está enquadrado aqui ou não. Então, seja, pegou o NCM lá, aplicou ele aqui dentro, aí você vai ver a tributação. Deixa eu cair na aba da planilha aqui. Então, por exemplo, você pega lá o NCM e vai aparecer aqui 0801900. Tá aqui dentro? Então tem. Tá até o MVA aqui. Tá aqui dentro, pesquisou, não tá aqui dentro? Não tem. Então ele é excluído. Então, ou seja, é por base nessa planilha aqui, nessa tabela, que você vai ver quais produtos são, quais não são. Ah, eu posso reclassificar o produto para ele não ser ST, que aí vou evitar dor de cabeça, vou ter que pagar nada. Beleza, você pode fazer isso. Só que aí você vai lembrar do cálculo que eu fiz, que é mais barato produto CST. Então, na verdade... Não, o questionamento não é tipo de pagar ou não Não, ST. eu entendi, mas eu só trouxe aqui de novo a relevância Não, aqui de pagar, você pagar e não, no caso, pagar do que não pagar. Então é preferível, por exemplo, você classificar o produto como ST do que não classificar ele como ST. Então, ou seja, se eu tiver a possibilidade, aí eu vou preferir classificar ele como ST. Lembrando que essa primeira abordagem aqui é uma empresa do Simples. Então depois tem, no caso aí, para a gente poder analisar a empresa não sendo do Simples. Mas nesse primeiro caso aqui é trazendo a empresa do Simples. Só para não ficar muito extenso aqui e ter material aí para vocês poderem trabalhar aí nos próximos dias. Fred, e a gente entrando naquela questão do TTS, como é que funciona? Aí nem gera o ST não, né? Então, aí Ou é opcional? a gente vai sair aí da agora, a gente vai sair da empresa do Simples. Então, saindo da empresa do Simples, a mentalidade é um pouquinho diferente. Ah, tá, então entendi, é outra conversa. Isso. Aí a gente vai deixar para
para uma próxima. Certo, eu não peguei o começo, não, mas então tudo isso que foi dito aí é só vale pro simples. Só vale para o Isso. simples. Beleza. Aí as do regime normal, enquanto ela não tem regime especial, basicamente é a mesma coisa. Então, tipo assim, não tem muito pra onde correr não. Mas depois que ela entra no regime especial, aí o tratamento é diferente. Então, mas a princípio não tá no regime, não tá no regime especial, ela entraria aqui. Até a Thaís estava estudando lá com a empresa, com a contabilidade, outras formas de regimes especiais mais rápidos do que o TTS e-commerce. Então a gente vai avaliar nessa próxima semana aí como que se daria aqui para a empresa e fazer um O meu tá comparativo. saindo agora, demorou quase 7 meses. Foi aprovado? Foi. Eu te contei, eu acho que eu até paguei Entendi. a guia, Aqui, eu a vou. guia da junta comercial, Uhum, para alteração lá. entendi. Eu vou encerrar aqui e a gente volta aqui numa próxima reunião aqui com essa outra situação aqui. Beleza? Edinho, Beleza, certinho. Abraço. Não deixe de fazer não.